Deus abençoe a todos os amigos e irmãos. Vamos então dedicar mais um tempinho a meditar na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e a breve meditação que teremos em torno dela. Vamos falar um pouquinho sobre representatividade. A representação, ou o representante, é alguém que recebe poder para poder agir em nome de outra pessoa. É alguém que toma uma atitude no lugar de outra pessoa. Isto é um representante. Ele representa, ele toma uma ação e aquela ação ela é tomada como se a pessoa que foi representada estivesse tomando aquela atitude. É alguém que age em nome de outra pessoa. Isso é representatividade. E a Bíblia está recheada de representatividade. Nós até mesmo vemos já desde o princípio da Bíblia, desde o princípio quando Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, Deus disse que Ele é um Deus zeloso. Começa no princípio do versículo 5, no livro de Êxodo, capítulo 20. Não te encurvarás a elas, nem servirás, falando de outros deuses e imagens, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso nada mais é do que também um ato representativo. Muitas vezes nós sofremos ou temos alguma incumbência na vida, algo que não foi exatamente praticado por nós. Sofremos as consequências de uma representatividade lá atrás. Aqui o próprio Deus dizendo que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Um trisneto pode sofrer o efeito da atitude do seu trisavô lá atrás. Se o teu antepassado, se o teu pai, se o teu avô, se eles tomaram uma atitude desagradável e aquilo é algo incorreto, aquilo pode refletir sobre as nossas vidas. Por isso há tanto sofrimento, tanta decadência moral na juventude. A juventude de hoje, como o irmão Brand diz na mensagem, a mensagem O Nome de Jesus, parágrafo 99, irmão Brand diz: o que você faz se há um amanhã que virá? O que você faz se há um amanhã que virá e você tem um bisneto? Sua ação hoje determinará o que ele será então. Isso é representatividade. É alguém fazendo algo e você sofrendo as consequências pela atitude daquele alguém. Isso não somente para o mal, porque Deus também diz que ele faz misericórdia em milhares aos que o amam. Assim como o mal pode recair sobre uma pessoa por representatividade, o bem também pode cair. O bem também pode ser o saldo que alguém pode receber pela atitude de um pai, de um avô, de um bisavô, de um trisavô que fez a coisa correta, que foi honesto, que teve uma boa atitude para com Deus. Isto é representatividade. Então, o irmão Brand diz O Nome de Jesus, parágrafo 99. Tem outras mensagens que o irmão Brand também fala sobre isso. Pois nós lemos na Bíblia, onde Melquisedeque
Irmão Branham tomando um exemplo da Bíblia para mostrar que o que nós fazemos recai sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre nossos bisnetos. Então o irmão Branham diz, nós lemos na Bíblia onde Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão voltando no massacre dos reis, e Abraão, o patriarca, lhe deu um décimo, um dízimo de tudo que ele tinha. Ou seja, e então ele disse que o dízimo, que somente Levi poderia aceitar o dízimo, mas ele disse que Levi, o qual recebeu dízimos, pagou dízimos quando ele estava ainda nos lombos de Abraão. Agora o irmão Branham está se referindo à escritura no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, ou versículo 9 e 10, onde diz, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi. Agora, quem é Levi? Levi, Abraão teve um filho e chamou Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve os patriarcas, dos quais um dos patriarcas chamava-se Levi. Levi era um bisneto de Abraão. E aqui a Bíblia, São Paulo está dizendo no livro de Hebreus 7, 9, que até mesmo Levi, a tribo sacerdotal de Israel que recebia dízimos, Levi, que não existia no tempo em que Abraão encontrou-se com Melquisedeque, lá no princípio, no livro de Gênesis, esse Levi que não existia e que agora, como uma tribo sacerdotal, recebe dízimos, pagou os dízimos. Levi nunca pagou dízimos. Levi somente recebeu dízimos, mas estando nos lombos de Abraão, seu bisavô, quando Abraão teve aquela atitude de pagar os dízimos a Melquisedeque, ali estava Levi pagando os dízimos de São Paulo. Até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda nele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Isto é representatividade. Alguém que toma o seu lugar, que toma uma atitude, que age, que tem poder para agir em seu nome, age em nome de outra pessoa. Quando um antepassado, quando um pai toma uma boa atitude para com a palavra, quando um avô, quando um bisavô tem uma boa atitude para com a palavra, crê na palavra, com certeza sua descendência será abençoada. Quando um pai se dedica a uma boa vida cristã, a servir a Deus, a fazer o que é correto, a dar um bom exemplo, ainda talvez por uma vida sofrida, ainda talvez sofrendo as consequências de não ter tido um pai bom, ou um avô bom, ou um bisavô bom, que talvez lá atrás foram cruéis, foram inconversos, mas aqui, através do novo nascimento, ele se dedica a servir a Deus, os seus pecados são apagados. Aquela atitude que ele toma vai refletir em seus filhos, vai refletir em sua descendência. Isso é muito claro e muito óbvio, como o irmão Branham diz também, usando o exemplo no livro de Jó, capítulo 1, versículos 5 e 6, no livro de Jó. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. Falando dos filhos de Jó, quando os filhos de Jó se reuniam para se banquetear, para embriagarem-se. E Jó, um homem que temia a Deus, Jó, um homem que servia a Deus, que tinha revelação daquilo que Deus exigia. Aqui diz a Bíblia, sucedia que dentro do decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Então a nossa atitude, a atitude de um pai reverente, de um pai que crê, de um pai que ama a palavra de Deus, de um pai que serve ao Senhor de todo o coração na palavra do dia,
Isso traz efeitos benéficos à sua descendência. Ele representa a sua família. Como nós temos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Irmão Branham pregou uma mensagem intitulada Tu e tua casa. E ele fala muito sobre isso. O quanto você deve crer por ti e representar os teus familiares, e representar os teus filhos, e representar aqueles a quem você ama. Oferecer sacrifícios por aqueles a quem você ama e tem como família, como filho, como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Servir a Deus e representá-los na fé do dia. E Jó oferecia isso, porque o irmão Branham disse, era isso que era exigido naquele dia. Sacrifício, holocausto. Jó oferecia sacrifício pelos seus pecados, e não só pelos seus pecados. Porventura meus filhos possam ter blasfemado do nome do Senhor. Então ele oferecia um sacrifício em favor dos seus filhos. Aquilo era representatividade. Fazer algo que beneficiaria alguém que não tomou aquela atitude. Era um representante. Jó era o representante da sua família. E irmão Branham ensina na mensagem Tua Casa, que depois, no parágrafo 35, mensagem Tua Casa, quando o Espírito de Deus retornou ao profeta e tudo ficou bem, Deus restaurou o que para Jó? Ele restaurou de volta para ele sua... Se ele tinha 10.000 cabeças de gado, ele deu 20.000. Se ele tinha 4.000 ovelhas, ele deu 8.000 ovelhas, vem? Ele restaurou tudo de volta para ele, mais do que ele tinha. E você observou, a Bíblia diz, ele restaurou os seus 7 filhos, exatamente em Jó, capítulo 42, versículo 13. Ele restaurou os seus 7 filhos. Ele deu a Jó seus 7 filhos, porque nós sabemos através da história, pelo relato bíblico, que uma tragédia ocorreu e Jó perdeu tudo que tinha e os seus filhos morreram naquela tragédia do desabamento. Todos os seus filhos morreram, mas ele os representou em um sacrifício. Eles o representou oferecendo um holocausto. Ele restaurou os seus 7 filhos. Ele deu a Jó seus 7 filhos. Que cada eleito, que cada crente, que cada chefe de família, que cada mãe que serve a Deus possa ter esta mesma fé para salvar a si mesmo e também representar a sua família, oferecer uma oração pelos seus filhos, oferecer uma oração pelo ente querido, que talvez palmilha o mundo de trevas, o mundo da incompreensão escriturística, o mundo da divergência espiritual, que cada crente, que cada eleito, que cada componente da noiva possa ter esta fé de salvar a si mesmo e receber os seus filhos, receber os seus amados, porque esta vida, ela não é somente aqui esse espaço de tempo em que nós estamos aqui, não. Há uma vida superior, há uma vida eterna, há uma vida que vai além dos parâmetros humanos. E o que nos interessa é a vida que vem além, o que nos interessa é a vida eterna. Não importa se sofremos aqui, contanto que sofremos com Deus, contanto que soframos tendo a revelação de que nós somos salvos, de que nós somos eleitos, de que nós temos a garantia de que Deus habita em nós e através desta habitação do Espírito Santo em nossas vidas, nós possamos fazer algo para também ajudar os nossos familiares. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, diz o apóstolo São Paulo ao carcereiro. Creia, tenha fé, sirva a Deus, seja salvo. Nesta mensagem em tua casa, irmão Branham diz, se você tem fé para salvar a si mesmo, aquela fé salva a você. Pela fé que nós somos salvos, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça que nos atinge, a graça que
que nos cobre, que nos salva, que nos tira do pecado, que nos tira da dúvida, que nos tira da incompreensão. A fé que vem de Deus, que não é nossa, que vem de Deus. A fé, a salvação é uma bênção que vem de Deus, é dada por Deus. Não há nada o que nós possamos fazer. Irmão Branham exemplifica neste fato quando o carcereiro perguntou: o que hei de fazer para ser salvo? E muitas vezes as pessoas têm uma incompreensão de que elas precisam fazer algo para ser salvo. Não é o que nós temos que fazer, não é o que você tem que fazer. Já está feito. Não é o que você tem que deixar de fazer, você tem que crer. Crer. Se é escriturístico, creia. Se está na Bíblia, creia. Se está na mensagem, creia. Se o profeta falou, creia. Se a Bíblia está mostrando, creia. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra. Creia na evidência do dia. Então, irmão Branham diz, parágrafo 35, tua casa não deu a ele outros 7 filhos. Deus deu em dobro a Jó o gado, as ovelhas, os camelos, todos aqueles animais que Jó tinha, Deus deu em dobro para ele. Mas os seus filhos não. Ele não deu outros filhos a Jó. Ele não teve outros filhos com a sua esposa. Deus deu os mesmos filhos a Jó. Vamos ver o que o irmão Branham diz? Deus não deu a ele outros 7 filhos, mas deu a Jó seus 7 filhos. Você vê? Agora o que foi aquilo? Tu e tua casa. Representatividade. Alguém que sofre o benefício pela atitude de alguém. Alguém que recebe o benefício pelo ato de alguém. Como nós sofremos pela atitude representativa de Adão. Como o pecado veio ao mundo pela representatividade de Adão. Todos pecaram. Por causa de um homem, todos pecaram. Você pensa, eu sou bom, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal, eu faço só o que é certo, mas você já é um pecador de nascimento. O salmista Davi diz que em pecado nós fomos concebidos, nós já trazemos na nossa carne, no nosso sangue, a injeção, o veneno do pecado, da maldade. Nós podemos estar cercado, rodeado de um lugar onde não conseguimos enxergar o mundo e ser criado desde bebezinho, de modo a não nos contaminar com o mundo. O pecado já está em nós, o verme do pecado já está em nós, na corrupção da nossa carne. Você pode, ao morrer, ser embalsamado, ser enrolado, tirar todo o ar onde você ficará ao ser sepultado. O seu corpo vai se decompor, porque o verme que vai comer a sua carne, a sua pele, já habita em nós. É o que diz no livro de Jó, os vermes da minha pele. A minha pele, o meu corpo está cheio de vermes. Só aguardando para que este corpo, este tabernáculo terrestre tombe, para que eles entrem em ação, para fazer o seu trabalho, como operários da morte. Então, Deus não deu a ele outros 7 filhos. Eu quero os meus filhos. Eu quero todos comigo. Eu quero minha família comigo. Eu quero representá-los. Se eu tenho alguém do meu lado que pode não ser um salvo, eu quero como um chefe de família, como um pai que serve a Deus. Quando chegar do outro lado, eu quero os meus filhos comigo. Como testemunho da irmã Hatmuser. A irmã Hatmuser tinha 2 filhos, 2 adolescentes. E eles eram rebeldes, eles zombavam do evangelho. E todos nós conhecemos o relato, o acontecimento, quando na casa da irmã Hatmuser, irmão Branham estava falando a respeito da criação dos esquilos, de como ele falou e os esquilos vieram à existência, porque Deus disse a ele, você precisa caçar, e até agora você não pegou nada. Onde você quer, fale. E irmão Branham mostrou e falou os lugares mais inapropriados para um esquilo aparecer. E os esquilos vieram à existência. E irmão Branham dando relato ali na casa da irmã Hatmuser. E a irmã, aquela viúva, aquela jovem viúva,
que morava com os pais, ali disse, longe do profeta, isto não é senão a mais pura verdade. O irmão Branham diz que o Espírito Santo desceu naquela hora. A casa foi tomada daquela atmosfera. E o irmão Branham disse, irmã Hatmuser, você disse a coisa certa. Eu quero que Deus seja contado, me conte dessa maneira. Você pregou a coisa certa. Você teve a hombridade para falar a coisa certa, para ser honesto com a coisa certa. Sempre em honestidade para com a palavra, para com aquilo que a gente vê, para com aquilo que a gente percebe. Eu quero falar a coisa certa, eu quero pregar a coisa certa. Eu quero, como São João disse, e no que é verdadeiro estamos. No que é verdadeiro, no que é correto. Eu não quero me fechar de modo a não deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu não quero colocar uma cerca e dizer, daqui para diante, Deus não pode já fazer mais nada, não há mais nada, acabou, e é o que temos. Não, eu não quero limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda continua trabalhando, o Espírito Santo ainda continua agindo. Enquanto estamos aqui, o Espírito Santo deve trabalhar, ele deve fazer a sua ação na vida das pessoas. Se você sente, se eu sinto, se arde, vamos falar como arde. Como arde dentro do nosso coração, como a chama arde dentro do nosso coração. Como nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, como nós amamos a mensagem do profeta William Branham. Vamos viver vidas que dignifique, que mostre ao mundo o quão verdadeira é essa mensagem, o quão linda é essa mensagem, o quão amável é esta mensagem, o quão verdadeiro foi o profeta William Branham, que nos ensinou a viver sem ser denominacionais, sem viver e não amar aqueles que não creem como nós, difamar aqueles que não creem como nós, aqueles que não têm a mesma visão que nós. Irmão Branham nos ensina a amar a todos, dar a mão a todos. Então, eu quero estar no que é verdadeiro, eu quero falar o que é verdadeiro. E quando a irmã Hatmuser falou aquelas palavras, isto é a mais pura verdade, irmão Branham. O Espírito Santo desceu e disse, irmã Hat, peça o que você quiser. Peça o que você quiser e Deus o dará, Deus a dará. Peça, irmã Hat. E ela não sabia o que pedir. Na sua simplicidade, irmão Branham começou a sugerir para ela que ela pudesse pedir $1 milhão, irmã Hat. Peça, ele está falando que vai dar. E se não cair $1 milhão aqui sobre a mesa, eu sou um falso profeta. Irmã Hatmuser, seus pais estão velhos e precisam de uma restauração. Peça. E ela não sabia o que pedir, e até que veio uma inspiração sobre ela, e disse, irmão Branham, poderiam ser salvos meus 2 filhos. O que foi que aqueles 2 filhos fizeram para poderem ser salvos? Nada. Mas a mãe o representou, representatividade. Peça pela salvação dos seus filhos. Seja um salvo, creia para você e peça pela salvação dos seus filhos. Peça para que onde você estiver, eles estejam também. Peça para que quando do outro lado, esta vida que permanecerá para sempre, você possa viver com eles, existir com eles. Em uma vida harmoniosa, longe do pecado, longe da morte, longe da enfermidade, longe das insanidades, longe de tudo que é mal. Representatividade. O que eu fiz para merecer a salvação? O que eu fiz para merecer o gozo, a paz do Espírito Santo? O que eu fiz para merecer o livramento que Deus nos dá, que Deus me deu, deste mundo de pecado, do mundo da falsa interpretação, das denominações? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer a morte do Senhor Jesus na cruz? Nada. Representatividade. Ele me representou na morte. Ele fez aquele papel por mim na morte. Ele foi levado até o Calvário. Ele foi no meu lugar. Ele carregou uma cruz no meu lugar.
ele foi pregado lá, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado no meu lugar, ele me representou. Assim como Adão me representou no pecado, assim como Adão pecou e eu pequei porque ele me representou no pecado, não fui eu que pequei, foi Adão e eu caí junto com ele. Assim veio a vida através de Jesus, através da sua representatividade, e eu estou satisfeito com isto, eu estou louvando a Deus por isso. Houve um tempo que não poderíamos louvar a Deus pela salvação, mas a salvação manifestou. A cura manifestou, a libertação manifestou, representatividade. Alguém faz e ninguém mais faz. Alguém faz e aquilo causa um benefício tremendo. Irmão Bran diz, para encerrar aqui o assunto sobre a salvação dos filhos de Jó. Deus não deu a ele outros filhos. Jó não teve outros filhos com sua esposa, não. Irmão Bran está dizendo, ele sabia que aquela palavra de Deus, que aquela era a palavra de Deus, e ela não poderia falhar. Então, você já tinha pensado onde aqueles filhos estavam? Eles estavam no céu, esperando por ele. Representatividade, por causa da oferta que Jó fez, por causa do holocausto que Jó fez, aquela era a palavra de Deus naquele dia, e hoje nós temos uma palavra para crer. Hoje nós temos um evangelho que nós cremos em Apocalipse 10. Nós cremos que Jesus Cristo veio, desceu do céu conforme Apocalipse 10 e trouxe o livrinho aberto, pôs um pé na terra e outro no mar. E hoje nós estamos vivendo aqui no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11, a qual nós também já tivemos uma representatividade, alguém nos representou. Nós estamos vivendo nesse período. Mas já fomos representados. Alguém já fez por nós. Alguém tomou o nosso lugar. Alguém tomou o livro. Alguém comeu o livro. E nós profetizamos outra vez. Ele sabia que aquela era a palavra de Deus. Você já tinha pensado onde aqueles filhos estavam? Eles estavam no céu esperando por ele. E ele está com eles hoje. E Deus salvou os filhos de Jó. Eles estavam no céu esperando por ele. Parágrafo 69, no finalzinho do parágrafo. Seus filhos estarão lá com você. Seus entes queridos estarão lá com você. Eu espero estar lá com você. E tem a mensagem que o irmão Branco diz, a noiva estará lá. A noiva estará lá. Porque teve uma representatividade. Vamos avançar aqui para esta mensagem, quem dizeis ser este? No parágrafo 141. Ele fez um homem, olha a representatividade. Ele fez um homem e muitos homens a partir deste homem. Como todos morrem em Adão, a representatividade de Adão, o que Adão trouxe para nós, o que Adão nos representa, a morte, o pecado, a incredulidade. Como todos morrem em Adão, todos vivem em Cristo. Cristo trouxe o que para nós? Através da sua representatividade, trouxe-nos vida. Ele fez um caminho de morte e todos eles caminharam para dentro disso. E ele fez um caminho de vida e há muitos que caminham ali para que tem vida a partir de um homem. Um homem representando-nos. Não uma dúzia de homens virem morrendo. Não uma dúzia de homens virem morrendo para subir novamente ao Calvário. Um homem está consumado, está feito. Representatividade. Não uma dúzia de homens. Um homem cometeu um pecado. Um homem pecou. Um homem nos representou no pecado. Um homem pagou a pena completa. Não é necessário mais ficar se arrastando sobre seus joelhos e repetindo Ave Marias e todos esses outros tipos de coisas e pagando tributos a pessoas mortas. Jesus morreu para que o dom de Deus pudesse ser gratuito. Ele pagou a dívida completamente. Mas vejam vocês, nós queremos ter algo mais que dizer isto. Nós queremos fazer a representação também. Jesus morreu, Jesus sofreu e nós também queremos representar o ato que ele já fez. Nós também queremos sofrer, nós também queremos nos ajoelhar, nós também queremos nos chicotear como os católicos, não criticando o povo católico, mas o sistema que assim impõe. Nós queremos fazer algo hoje.
Nós queremos ser alguém hoje também. Enquanto esta representatividade já fez isso por nós. E agora a respeito, meus irmãos, do que lemos em Apocalipse capítulo 4, que é o tema agora, que é o assunto agora. As pessoas ficam desconexas, as pessoas ficam preocupadas. O irmão Rogério não está crendo mais. Não, o irmão Rogério crê. O irmão Rogério vai ter que despregar tudo que fez. Não. Eu creio que nós deixamos Deus em algum lugar, em alguma bifurcação. Porque estamos perdendo a guerra. Porque soldados estão morrendo. Há um lugar, há uma bifurcação onde nós passamos reto e o Espírito Santo fez uma curva. Ou nós fizemos uma curva e o Espírito Santo foi reto. Nós temos que achar esse lugar. Porque pessoas estão morrendo, porque pessoas estão voltando atrás. Eu não estou voltando atrás. Eu creio, Apocalipse 10, 8 a 11, eu creio. É o ministério da noiva. E ela é representada por João. Mas não é um João hoje. É um João que foi lá atrás. É um João que foi chamado lá atrás. Ele fez esse trabalho quando ele subiu e quando na visão ele viu. Ele viu tudo, ele viu as eras da igreja, ele viu a grande tribulação, ele viu o milênio, ele viu a nova Jerusalém. Ele viu novos céus e nova terra. Ele viu o julgamento. Ele representou-nos. E irmão Branham diz na mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Em todas as mensagens, irmão Branham fala sobre isso. Como em Apocalipse capítulo 4, também segunda parte, parágrafo 166, parágrafo 41. Em Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 68 e 72. Mas o que nós vamos ler aqui é Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 175. João ali na ilha de Patmos. João ali na ilha de Patmos. João, o apóstolo, ali na ilha de Patmos. Um revelador para a igreja. Um representante para a igreja. Vamos ver o que o irmão Branham diz. Como no tipo da igreja que foi levantada até agora. A glória. João é um tipo da igreja que é levantada. João é um tipo de toda a igreja, de todas as eras. A igreja não são somente nós que estamos aqui vivendo no último dia. Nós nos chamamos de igreja, de noiva do Senhor Jesus Cristo, mas na verdade, porque há uma porção da Escritura na qual nós cremos hoje e estamos inseridos nela, nós somos uma parte da esposa. Apocalipse 10, 8 a 11, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas já foi representado, alguém já fez isso. Vamos nas palavras do irmão Branham. Suba aqui. Um tipo da igreja que foi levantada até agora, a glória. Suba aqui, mostrando. Tu disseste, ele representou a igreja? Alguém alguém poderia interpelar ao irmão Branham. Irmão Branham, tu disseste, ele representou a igreja? Irmão Branham, João lá atrás representou a igreja? Representante, alguém que tem o poder para agir no lugar de outra pessoa, para trabalhar, para fazer em lugar, tomar o nome, atitudes, ações de outra pessoa. E aí você recebe o benefício ou o malefício. Depende da atitude do representante. Um representante é alguém que vai na frente. Se eu tenho um representante e tenho uma reunião marcada e ele vai, tudo que ele disser, tudo que ele falar, sou eu falando. Quando eu aparecer lá depois da reunião e os papéis assinados, o negócio fechado, não fui eu que assinei, mas ele é o meu representante. É como se eu tivesse feito. Quando João tomou o livro, quando João comeu o livro, quando João subiu, se eu sou parte da noiva, se você é parte da noiva, está garantida a nossa salvação, está garantido o nosso arrebatamento, porque ele nos representou indo no arrebatamento, subindo no rapto. Para todos, 176, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Para todos que ouvirem esta palavra,
para a igreja que ouviu esta palavra desde a era primitiva, desde a era de Paulo, desde a era de Irineu, de São Martim, de São Columba, desde a era dos reformadores, desde a era de Lutero, desde a era de Wesley, desde a era pentecostal no princípio do século XX, na América do Norte, para todos que creram. João representou. Quando João lá atrás subiu, quando João lá atrás foi até o céu, quando ele viu o sétimo anjo, porque o sétimo anjo não era para aquele tempo, mas ele veio além da cortina do tempo, ele veio além do tempo, 2000 anos. Ele representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele representa a noiva. Veja que Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Ele pode estar aqui hoje, mas ao mesmo tempo ele está lá na primeira era da igreja. Nós somos do tempo e não podemos compreender estas coisas. Nós somos do tempo e não podemos assimilar isto, esta viagem no tempo. Deus não é do tempo, Deus é da eternidade. Ele anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio do tempo, no meio das 7 eras da igreja. Agora mesmo Deus pode estar lá na primeira era. Paulo pode estar lá na primeira era. Agora mesmo pregando o evangelho em Éfeso. Agora mesmo Jesus pode estar morrendo na cruz do Calvário. Ele não é do tempo, ele é da eternidade. Nada toma Deus de surpresa. Deus não aprende nada a cada dia. Deus já sabia do fim, desde o princípio ele é Deus. Nada pode ser acrescentado a ele. Nada pode ser acrescentado ao seu saber. Então, irmão Brand diz, para todos que ouvirem esta palavra, para todos. Não é aqui agora alguém que existe, que é o representante da noiva. De maneira alguma. Porque de outra forma, a igreja só poderia existir a partir daqui, visto que o representante da noiva está aqui vivo conosco hoje, não. E a igreja de Éfeso, e a igreja de Esmirna, e a igreja de Pérgamo, se nós cremos que foram períodos dispensacionais, com seus respectivos mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, eles também são a noiva. E para que eles possam se manifestar, tem que ter uma representação. João os representou. João nos representa. João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá, será tomado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação não chegou ainda. Aquele João representa também a igreja do último dia que vai ser arrebatada. Toda a igreja das eras. Vamos direto agora para o 180, como temos aqui na nossa anotação. João, chamado e convocado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que veria a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, eu gostei muito desse parágrafo que postaram, e eu vi na internet pela tarde, sobre portas na porta, desde o parágrafo 103, e gostei muito da postagem que vi também na manifestação dos irmãos. 103 portas na porta. Quando ele estava morto, ressuscitou e foi ao céu e retornou e deu a João, que ele disse ali após a sua ressurreição, disse o que? Disse, o que acontecerá a este homem? Perguntaram a Jesus sobre João, que estava ali ao lado dele. E o que será? O que acontecerá deste? Diga-nos algo a respeito dele. Jesus disse, o que será para vós? Se ele continuar até que eu venha, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Nas palavras de Jesus na Bíblia. Até saiu um dito que João não morreria até que Jesus retornasse, porque eles ouviram a mensagem de Jesus, eles ouviram a respeito da segunda vinda de Cristo, eles criam que ele retornaria.
Eles aguardavam e sabiam que ele iria, mas voltaria. A vinda do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana outra vez. O Filho do Homem é a palavra, o Filho do Homem é a coluna de fogo. Jesus voltou à forma original. Jesus voltou ao Pai e ele voltaria outra vez para manifestar como Filho do Homem, Deus numa carne humana chamado profeta. Jesus disse: o que será para vós se ele continuar até que eu venha? Não exatamente que sua vida continuaria, a sua vida, a sua existência. João morreu, foi um dos últimos apóstolos a partir, mas ele morreu. E eles entenderam que ele não morreria até que Jesus retornasse. Mas o que Jesus disse, não exatamente que sua vida continuaria, mas seu ministério, o ministério de quem? O ministério de João, esse aqui que vocês estão perguntando, e deste o que será? Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Não a sua vida, o seu ministério, o que ele representa, o que ele fez, o que ele trouxe de benefícios para nós. É o ministério de João, não um homem. Não, um homem é representado por Cristo. É a mensagem de um homem só, é Cristo nos dias da voz do sétimo anjo. Mas João, o qual representa a noiva, João é as eras da igreja, João é a noiva, João é o corpo abaixo da cabeça. Cristo é a pedra de coroa, Cristo é o cabeça, Cristo é a pedra que foi rejeitada, Cristo é Apocalipse 10, 1 a 7. E nós é que na palavra. O irmão Brandt diz que o erro é muitas vezes nós tentar fazer com que a palavra se encaixe em nós. Não! Nós temos que nos encaixar na palavra. Não tentar com que Deus se molde ao nosso gosto, que a palavra se molde ao nosso gosto. É onde nos perdemos, é onde nos desviamos, é onde a batalha começa a ser perdida, é onde o combate começa a trazer aqueles que caem ao longo do caminho. Mas quão bom é poder retornar, quão bom é poder ter um bom pensamento, quão bom é poder voltar e ver o que é real, e ver que já tivemos essa representação. Se hoje estamos comendo livrinho, não é porque alguém aqui no nosso tempo comeu o livrinho. João já comeu o livrinho. Não que sua vida continuaria, mas seu ministério sim. E ele o levantou no capítulo 4 de Apocalipse e lhe mostrou todas as coisas que haveriam de vir e que vivemos até mesmo no tempo de hoje. Amém, meus irmãos? Então, representatividade, alguém que já fez, alguém que já foi na frente, alguém que já tomou o livro na frente. E nós não necessitamos de um representante hoje. Não. Hoje, como diz o irmão Brandt na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, 232, 233, sobre a pergunta que lhe fizeram, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Irmão Brandt diz, seguro, é o ministério da hora, é o ministério do momento. Já estava acontecendo, irmão Brandt também é o ministério da noiva. E irmão Brandt diz, ela é composta. Ela é composta do quê, irmão Brandt? De um homem só? De um só representante? Não, é um representante para todas as eras. É um representante que representa todo o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo não é somente a noiva do último dia. O corpo de Jesus Cristo compreende Paulo, compreende Irineu, compreende Martim, compreende Columba. Compreende todas aquelas virgens que tosquenejaram, que adormeceram durante o período das eras, porque tardou o esposo, porque tardou o arrebatamento. Estas são representadas, foram representadas. Se o representante não manifesta, se o representante não toma a sua atitude, o seu ato de subir, de ser chamado a subir, de ser chamado a escrever aquilo que ele viu, se ele não faz isto, a igreja da primeira era não manifesta. Nós já fomos representados. Nós não precisamos de um Adão aqui, de um homem aqui, para colocar a culpa nele sobre o pecado da humanidade. Não, ele já fez isso lá atrás. Nós não precisamos nos ajoelhar aqui e pagar penitências e sofrer e colocar o nosso corpo a um sofrimento, a um desgaste para poder
atingir ou se sentir melhor. Não, Jesus já fez isso. João já fez isso. João já foi chamado. Meus irmãos, que Deus possa cada vez mais nos abençoar, nos ajudando, nos trazendo um perfeito esclarecimento para que a palavra possa fluir. Porque a noiva, ela é composta, diz irmão Branco, de profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. A noiva é composta do quíntuplo de Efésios 4:11. É o ministério da hora. Ainda que irmão Branco será ou vai ser tão humilde, parece que é o tempo que se estende até aqui. Parece que é o tempo em que a humildade tem que estar em torno da noiva. O apóstolo tem que ser tão humilde. O profeta foi tão humilde como o irmão Branco. Um profeta, um vidente, um homem que tinha dons, um homem que orava e os mortos ressuscitavam, um homem que orava e membros dos corpos das pessoas tomavam o tamanho normal, pernas cresciam ao tamanho normal, globos oculares vinham à existência em crianças, em pessoas que não tinham aquilo desde a sua nascença. E ele era tão humilde, ele não era arrogante, ele não era petulante, ele não era com o peito estufado, ele não dizia eu, ele era tão humilde. Onde estão os pastores humildes, os mestres humildes, os evangelistas humildes, que podem trabalhar em benefício do corpo? Onde estão os trabalhadores que possam se levantar e pegar a mensagem e mostrar Deus para o povo? Que possam entrar, mergulhar na mensagem e captar o espírito da mensagem, a dulçura, a capacidade, o envolvimento que irmão Branco tinha para trazer suas pregações. Onde está? Temos que ver, temos que perceber, o Espírito Santo ainda está trabalhando. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pelo tempo de cada um. E rogo sempre que os irmãos continuem orando por nós. Porque o que fizermos, faremos de bom grado, de coração, sem pretensão, amando a palavra de Deus e a mensagem do profeta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.